dia, mas bom dia mesmo. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 9 de dezembro. Hoje celebra-se o dia do fonoaudiólogo, dia da criança defeituosa e dia do alcoólico recuperado. Nós fazemos votos que todos os alcoólicos recuperados realmente possam superar as tentações, principalmente agora quando estamos nos aproximando do fim do ano, quando muita gente vai ter suas ceias de Natal e muitos não deixam de colocar ali uma bebidazinha para celebrar o Natal. Isso pode ser uma tentação para que o alcoólico recuperado volte à dependência desta droga lícita. Lícita porque ela é consumida, ela é vendida, ela é comprada no comércio em todo lugar que você chegar. Dentro de instantes, nós estaremos ouvindo mais uma vez o pastor Levi, que esteve pregando em nossa igreja também uma mensagem muito importante para o seu coração. E você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor norte-americano Jim Swaggart. Quero deixá-los agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined, and now was best for me. He washed my eyes with tears that I might see wash my eyes that I might see the glory of himself revealed to me. I did not know that he had wounded hands
until I saw the blood that day. Spilled on the sands, I saw the marks of shame, and wept and cried. He was my substitute, oh yes, for me he died. And now I'm glad he did, so tenderly, and washed my eyes with tears, that I might see, and washed my eyes with tears, that I might see. Evangelho segundo escreveu São João. Quero ler com você apenas um versículo, só um versículo do capítulo 11, o versículo 3. Eu gostaria que, se possível, a mídia colocasse aqui para mim, por gentileza, esse versículo, porque pode ser que a minha versão e a sua seja diferente da que está. Já está aqui. Obrigado, irmão Alberto, presbítero Alberto, a mídia da igreja. Então você vai abrir a sua Bíblia e aqui está o versículo que nós estaremos meditando na palavra dessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Você quer ler comigo? Vamos ler junto, num coral só, amém? Vamos ler? Mandaram. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Pai, nós te louvamos pela meditação e leitura da tua palavra desta noite. Te pedimos tão somente que o Senhor nos ensine a transmitir para os nossos corações e para o coração da igreja aquilo que o Senhor já nos deu como meditação durante todo esse período que estivemos meditando. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Jerusalém sempre foi o centro das atenções ali no país de Israel. Até hoje ainda Jerusalém é o centro das atenções. Muito próximo de Jerusalém, coisa de 3,5 km, é muito perto. A gente vai a pé. Se você estiver mesmo no local onde eu moro e você se fosse deslocar até a granja que o meu sogro mora, é mais ou menos essa distância. E eu já fui algumas vezes a pé até a granja do meu sogro. Essa cidade, esse povoado aqui de Betânia, onde morava essa família, era aproximadamente 3,5 km distantes de Jerusalém. Algumas semanas atrás, Jesus estava em Jerusalém pregando a palavra, e ele se apresentou como aquele que era o pão da vida, aquele que salvaria, que libertaria o povo de Israel. E por causa disso, os judeus tiveram Jesus como alguém que estava blasfemando por ele se apresentar como Salvador, e tentaram apedrejar e tentaram pegar Jesus e os discípulos, e o Senhor saiu meio que corrido às pressas, porque ainda não era hora do Senhor Jesus ser preso. E eles saíram dali, e pouco tempo depois, aproximadamente, alguns historiadores dizem que depois de uma semana, quem sabe 8, 10 dias, lá de Betânia, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Era uma família, a Bíblia não relata os pais e nem fala se esta família tinha mais irmãos, mas parece-me que só eles 3 mesmos.
E a Bíblia diz que eles estavam em casa e meio como que de repente Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, adoeceu. É uma coisa muito simples adoecer. Para se adoecer, só precisa se estar com saúde. Você concorda comigo? Não precisa muita coisa para adoecer. Às vezes a gente está em casa sem sentir nada e de repente vem uma dor na perna. E a gente adoece da perna, né? E para abrir essa lógica aqui, dessa questão de para adoecer só precisa estar com saúde, eu lembrei da minha avó, e o meu avô disse que certa feita ela foi ao médico, estava com a perna doente, e o médico perguntou a idade dela, ela já tinha mais de 70 anos, ele disse, mas a senhora tem que ver que reumatismo, isso é um mal da idade. Ela disse, não doutor, que a outra perna tem a mesma idade e eu não sinto nada. Então para se adoecer só precisa estar com saúde, não é verdade? Se nós observarmos e dermos o microfone a cada um dos irmãos aqui e perguntar, alguém tem alguma comorbidade e sentiu algum incômodo durante essa semana, ou está tratando alguma enfermidade, ou está tentando descobrir alguma enfermidade, o fato é que estar enfermo ou passar por enfermidades é uma coisa muito comum em um corpo que desde a queda do homem lá no Jardim do Éden passou a ser um corpo corruptível, um corpo que não é um corpo glorificado, é um corpo com pecado, e onde o pecado está, ele é uma mazela que adoece não apenas o corpo, mas também principalmente a alma do homem. Se você observar, não existe idade para se adoecer. Você pode ter 80 anos, você pode ter 2 anos, você pode ser de tenra idade. Hoje eu estava na granja do meu sogro e abri o WhatsApp, abri uma rede social e de repente passou uma foto de Lívia, quando eu tinha 2 anos, há 7 anos atrás. Lívia tinha 2 aninhos e Lívia passou por um período muito difícil. Ela foi internada com bronquiolite e isso começou a avançar, e Lívia passou muito tempo tomando antibiótico. E eu lembro-me que um domingo à noite eu estava pregando aqui na igreja e o meu celular estava sobre a bancada aqui, e eu pregando e eu vi quando o celular começou a vibrar, e quando eu olhei eu vi o rosto da minha esposa. Era a Adriana ligando para mim, porque uma jovem que estava estagiando foi fazer fisioterapia em Lívia e ela broncoaspirou e ela precisou ser levada às pressas para a UTI. A saturação de Lívia caiu e por muito pouco, eu não perdi a minha filha enquanto eu estava aqui no púlpito pregando a palavra de Deus. E quando eu terminei a pregação e ministrei a palavra até o último momento, e cada vez que eu estava ministrando eu vi o celular vibrando, e eu pensei comigo, o mesmo Deus que está comigo aqui é o mesmo Deus que toma conta da minha filha lá, enquanto eu não posso fazer muita coisa. E eu lembro que quando eu cheguei lá, minha filha estava na UTI, e eu entrei rapidamente com a minha esposa, e nós ficamos a noite toda em oração ao lado de Lívia. E no outro dia, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Lívia saiu da UTI, voltou para a enfermaria e está aqui glorificando o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é o dono da vida, porque Ele cura quem quer, da forma que Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é o dono da vida, Ele é a própria cura, Ele é o remédio onde não tem mais jeito, Ele é a própria cura para aqueles que estão sem esperança em meio a enfermidades, às vezes, que o médico desengana e diz, olha, não tem mais jeito para você. E eu estava lendo e meditando nesse versículo aqui, e isso me chamou a atenção demais. Eu sei que você já deve ter lido muitas vezes essa história de Lázaro, porque é uma história muito conhecida da Bíblia. É igual a história da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava sofrendo com uma enfermidade, e todos os médicos daquela época haviam esgotado os recursos, não tinha mais o que fazer. E aquela mulher tinha um período menstrual que não cessava, e era muito sangue. Você imagine, se alguns dias já incomoda uma mulher esse período, imagine 12 anos sem cessar, você derramando sangue e sem ter paz e sem ter sossego. O fato é que aquela mulher pensou comigo, eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso
me abraçar com ele, nem ouvir nenhuma palavra dele. Eu só preciso tocar nas vestes dele. E o fato é que ela teve uma atitude. Ela enfrentou uma multidão que se espremia. Ela enfrentou uma multidão que se esburrava. E ela só tocou na veste. E quer que eu diga uma coisa para você? Foi o suficiente para que uma enfermidade que durava 12 anos cessasse naquele mesmo momento, e aquela mulher pudesse adquirir a cura e o nome de Deus fosse glorificado. E o que mais me chama a atenção não é o toque daquela mulher, é porque Jesus diz assim: olha, quem me tocou? É claro que Jesus sabia quem tinha tocado. Ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Mas eu não quero falar sobre o fluxo de sangue. Nós lemos João capítulo 11, versículo 3. Era uma família que morava lá naquele povoado de Betânia, 3,5 km de Jerusalém. Muito rápido para chegar. Só que Jesus tinha acabado de ser expulso de lá, queridos. Jesus tinha acabado de quase que ser apedrejado com todos os seus discípulos. E eles saíram, passaram o Jordão e foram para o lado sul de Israel, do outro lado do Jordão, para uma região chamada Pérea. Qual a distância de Betânia para Pérea? Olha, de Jerusalém para Pérea era aproximadamente 40 quilômetros. Os judeus diziam que se você andasse rápido, era um dia de caminhada. Quem aqui já foi a Pocinhos? Pocinhos é 30 quilômetros. Então é Pocinhos mais 10 quilômetros. Quem já foi ao sítio Cabeça do Boi, em Pocinhos, dá aproximadamente de Pocinhos para lá 8 a 10 quilômetros. Então é como se você saísse a pé daqui, fosse a Pocinhos e andasse mais 10 quilômetros adentro para chegar na região de Pérea. Essa família aqui era muito amiga de Jesus. Se você ler o capítulo 12 e você ler o livro de João, você vai ver que existe um momento em que a irmã de Lázaro, Maria, ela estava recebendo Jesus na sua casa. Jesus está lá com seus discípulos e ela pega um perfume muito caro, um vidro de nardo puro. Aquele vidro daquele perfume ali custava 1 mês de salário de qualquer trabalhador. É como se hoje você pegasse um trabalhador que recebe um salário mínimo e aquele perfume custasse em torno de 1.600 a 1.700 reais. Ela quebra aquele perfume, porque ele era um invólucro tipo de gesso. Ela quebra e ela começa a derramar os pés de Cristo e lavar. E Judas está olhando e diz: isso é um desperdício. Podia pegar esse valor aí e fazer isso com os pobres. Mas o que Judas queria mesmo era botar o dinheiro no dinheiro, a mão no dinheiro, porque ele era quem tomava conta da bolsa, ele era o tesoureiro, ele não estava preocupado e nem estava com amor àquelas pessoas. Mas Maria fazia aquele gesto em adoração e em reconhecimento, porque ela sabia que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O fato é, irmãos, que a Bíblia não relata. Você pode procurar em todo o Novo Testamento, apenas no Evangelho de João, neste capítulo, cita-se esta família falando a respeito de Lázaro. O fato é que essa família também ela tinha uma influência muito grande na região. Ela não era uma família de pouco poder aquisitivo. Eles tinham um poder aquisitivo muito bom. Pastor, como é que o senhor sabe disso? O texto do capítulo 11 vai nos dizer isso nas entrelinhas. E eu quero convidar você a, quando abrir a Bíblia, você procurar a história por trás da história. Pastor, o que é isso? É ler a Bíblia tentando encontrar nela pormenores para que você possa entender o contexto e ver a graduação ou o tamanho do milagre ou do acontecido dentro daquela situação contada. Porque uma coisa, queridos, é quando nós ouvimos o testemunho, como os ouvimos agora há pouco, de vidas que foram transformadas, de pessoas que estavam possessas e endemoniadas e foram libertas. E outra coisa é quando nós vivemos esta realidade. E eu quero dizer para você que quem serve a Jesus tem que estar preparado a qualquer momento. Eu lembro-me que um dia pela manhã eu estava em casa, era um sábado pela manhã, e era por volta de 9, 10 horas da manhã, e o irmão chegou e bateu na porta lá na cidade de Pocinhos, e a minha esposa atendeu. Era o irmão Gonçalves, e eu posso contar isso porque nós contamos esse testemunho na igreja, ele nos permitiu isso. E quando nós saímos, ele disse: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa.
E eu disse para ele: o que está acontecendo? Vamos entrar? Ele disse: eu vou entrar rápido porque a situação lá não está muito fácil. Pastor, nós já levamos lá, hoje pela manhã, o pastor da denominação tal. Levamos outro pastor, fulano de tal, que é seu amigo. E levamos outro pastor. E as irmãs do ciclo de oração da tal igreja já esteve lá hoje pela manhã, porque a notícia se espalhou. Pastor, desde madrugada, o meu pai está em cima da cama. Ele está possesso de demônios. Nós já amarramos ele com cordas de nalho, aquelas cordas grossas, e ele solta e rompe as cordas como quem está rompendo um elástico fino. Para o senhor ter uma ideia agora, meus 2 irmãos, e os 2 irmãos dele eram aproximadamente, um do tipo de Natan, outro do tipo de Roncalli, eles estão em cima do meu pai, debruçados, e não estão mais suportando sustentar ele de tanta força que ele tem. Aí eu lembrei de mim. Olhe para mim e veja o meu tamanho. Se tem 2 camaradas do tamanho de Natan, o tamanho de Roncalli, segurando um homem, e ele vem me chamar para ir na casa dele, meu irmão, eu disse: meu irmão, vá para casa que eu vou orar. Não, pastor, eu disse: irmão, vá para casa e eu vou orar. Quando ele saiu, eu entrei para dentro do quarto, me ajoelhei e disse: Jesus, tenha misericórdia. O senhor vá comigo, porque se o senhor não for comigo, eu não vou. Eu fiz como Moisés: Senhor, se tu não fores comigo, eu não arredo o pé daqui. Entrei no carro, Adriano disse: filho, quer que eu vá com você? Eu disse: só foi para os 2 apanhar, né? Eu disse: não, fica em casa, porque pelo menos eu apanho só. E quando eu cheguei, meu irmão, estava tudo revirado dentro daquela casa. A cama estava revirada e os 2 filhos estavam suados. Eles estavam amarrados com cordas, com uma corrente, e os filhos estavam segurados dele. Quando eu entrei lá naquela casa, e eu entrei no quarto, quando eu cheguei na porta do quarto, o Espírito Santo de Deus disse a mim assim: diga eles 2 que saia de cima do homem e pode deixar ele na cama deitado. Olhei para o irmão de Gonçalves, olhei para o outro irmão dele, e eu disse: pode soltar ele. Eles olharam para mim e eu disse: pode soltar. Sai, deixa ele aí deitado. E deitou. Quando ele soltou, ele ficou deitado como estava. Olhou para mim e eu disse: fique quieto, em nome de Jesus. Ele não se mexeu. Eu me ajoelhei e eu não disse muita coisa. Eu só disse assim, no ouvido dele: saia, em nome de Jesus. E eu só pronunciei essa frase, irmãos. Não foi mais do que isso. Aquele homem olhou para mim, enxugou o suor e disse: pastor Levi, o senhor está aqui? Nega, faça um café para a gente tomar com o pastor Levi. Que horas o senhor chegou? E nós tomamos café junto. E aquele homem foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem faz é Deus. Não é o nome, não é o título, irmãos, é Deus, é Jesus. Quando Ele quer libertar, ninguém impede a libertação. Quando Ele quer curar, ninguém impede a cura. Não é o título, não é a pessoa, não é o departamento, não é o pastor, preste atenção. É se colocar como vaso para ser usado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em casa outra feita à noite, e eu quero contar isso para que a gente dê continuidade àquilo que Deus colocou em nosso coração. Era 9h30 da noite, eu estava em casa, e chegou 2 jovens da mocidade e disse: pastor, a gente precisa ir ali fazer uma visita a um senhor. Eu disse: qual é o problema que ele tem? Ele disse: pastor, ele está com câncer em estado terminal na garganta, está cheirando mal. Pastor, está saindo secreção pela traqueostomia, podre, o senhor não vai aguentar, é melhor o senhor levar alguma coisa para tampar, mas a gente precisa ir lá falar do amor de Jesus para essa pessoa. Eu disse: vamos lá. Ele vai receber? Pastor, ele disse que vai receber. E quando eu cheguei lá na casa, a esposa dele nos recebeu, eu e mais 2 jovens, a minha esposa. E quando eu entrei, eu não o conhecia, mas ele ainda era minha família. O irmão Thor, de saudosa memória, ele já partiu, já dorme no Senhor. O pastor Bosco conheceu ele. E quando ele olhou para mim, aquele homenzarrão grandão, as lágrimas só desciam. E eu me compadeci demais. E eu olhei, irmãos, e era difícil de você não suportar estar perto, porque o pecado faz isso na vida do homem.
ele apodrece o nosso espírito, não apenas a nossa carne, ele apodrece o nosso espírito. E aquele homenzarrão grande, quase 1,90 m de altura, estava sentado, e eu disse para ele: o que o senhor quer? Porque eu não perguntei o que ele tinha, porque eu já sabia o que ele tinha. Eu disse: o que o senhor quer? O que o senhor deseja? Ele disse: pastor, eu não sei se tem jeito para mim, mas eu queria ser curado e viver mais uns anos. Eu disse: eu posso orar pelo senhor? E ele não era cristão. Ele disse: pode. Eu disse: e se Jesus lhe curar? Ele disse: eu vou servir a Jesus até o dia que eu morrer. Eu botei a mão na garganta daquele homem, os dois jovens colocaram a mão na cabeça dele comigo e nós oramos. E durante todo o meu ministério, aquele homem serviu ao Senhor e foi diácono da nossa congregação lá. O Senhor o levou, o Senhor o guardou, mas ele passou mais de 7 anos servindo ao Senhor e adorando a Deus para a glória do nome de Jesus. A garganta sarou, tirou traqueostomia, louvava ao Senhor, cantava, pregava, dirigia culto em Cabeça do Boi e servia. E onde ele passava, ele contava o seu testemunho, porque quando Deus quer operar, ele tem suas maneiras. Lembra? Água suja cura lepra, né? E Naamã, saliva cura cegueira. Quando Deus quer operar, ele faz acontecer. Essa família aqui era conhecida de Jesus. A Bíblia nos diz que eles eram amigos de Jesus. Amigo é aquele que tem intimidade. Jesus tinha saído corrido junto com os discípulos. De repente Lázaro vai e adoece. A Bíblia não diz qual é a enfermidade. Presta atenção, procura, você não vai encontrar. Procura na ciência, procura nos livros históricos. Nenhum historiador. Existem alguns que se arriscam em dizer assim: olha, nós pensamos que talvez Lázaro, pelo seu estado e pela rapidez, Lázaro foi pego de uma lepra muito profunda e Lázaro não conseguiu e morreu muito rápido. Por que você vai dizer, pastor, que Lázaro morreu muito rápido? Eu vou lhe dizer por quê. Olha, naquela época não existia o WhatsApp, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia telefone nem celular. Então, para se dar uma notícia a uma pessoa, demorava às vezes horas ou até dias para que essa notícia chegasse. Aí eu lembro de outra coisa. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu comecei a alfabetizar a minha avó. E na minha época, talvez na época de alguns que estão aqui, nós escrevíamos cartas para os parentes que estavam em outros estados. A gente colocava no correio e às vezes nós dávamos uma notícia que alguém estava com pneumonia. Quando a carta chegava lá, o camarada já estava curado. Quando perguntava de volta como é que ele está, ele dizia: já faz um mês que ele está bom. Porque demorava a chegar as cartas, irmãos. E naquela época também não existia cartas, não existia correios. Então as notícias tinham que ser dadas a viva voz. Tinha que um mensageiro se deslocar até o local para poder dar a notícia. Aí Marta e Maria vê Lázaro doente. Qual é a primeira coisa quando a gente tem alguém que a gente acha que pode resolver alguma coisa para a gente, que a gente faz? É procurar quem pode? Aquele a quem tu amas está enfermo. Olha a responsabilidade que Marta e Maria jogou sobre Jesus. Ela não disse assim: olha, é aquele que tu conheces, Jesus. Jesus, é Lázaro aqui de Betânia. Não, ela disse: é aquele a quem... Isso é muito forte. Ela lançou uma responsabilidade muito grande. Ela chamou o mensageiro, ela e Maria. Maria era muito tranquila. Por que eu digo isso? Você vai ver mais na frente no texto. Lembra quando Jesus, certa feita, está lá na casa deles? E de repente, Maria está sentada aos pés de Cristo e Marta está lá tentando pegar os funcionários e fazer as coisas acontecer. Até porque Jesus não andava sozinho. Com Jesus sempre vinha mais 12. Então alimentar 12 pessoas não é fácil, concorda comigo? Então Marta está lá agoniada em servir quem? A Jesus.
Maria senta aos pés de Cristo. Aí Marta diz: Senhor, o Senhor não se incomoda que ela fica aí sentada? Manda ela me ajudar, aqui está difícil. Ele disse: Marta, Marta, tu estás agoniada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. E ele, muito educado, disse assim: a qual não lhe será tirada. Marta, Marta. Às vezes somos Martas no mundo de Maria, porque queremos as coisas ao nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, e queremos que Jesus, aquele que nos ama, faça segundo a nossa vontade. Amanhã você ouvirá a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Levi. Desejamos a todos um dia abençoado e todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.